Fala, Irmandade! Tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos continuar a nossa playlist falando sobre a definição de logaritmos e os exemplos. Então, na videoaula anterior, eu defini o que é logaritmo, o que é logaritmando, base, tá? E fiz alguns exemplos, fiz a letra A, B, C. E nessa videoaula é uma continuação da videoaula anterior. Então, nós vamos ter o exemplo D, E e F, tá bom? Eu preferi fazer em duas videoaulas para não ficar muito extensa e cansativa as aulas, tá? Vamos lá então? Logaritmos pela definição, mais exemplos para você bagaçar na sua prova, hein, galera? Vamos lá? Olha só, então eu tenho log de raiz cúbica de 625 na base 5. Essa é a letra D. A videoaula anterior foi feita a letra A, B e C como exemplos, tá bom? Então, aplicando a definição de logaritmos, nós temos aqui que vai ser igual a x. Então, eu tenho aqui, ó, salsichon, né? 5 elevado a x é igual a raiz cúbica de 625. Tá bom? Então, quando eu aplico a definição de logaritmos, essa definição de logaritmos transforma o logaritmo numa equação exponencial. Fazendo essa equação, então, galera, olha só. Eu tenho 5 elevado a x, tá? E eu preciso transformar esse 625 numa potência, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, 625. Quando termina em 0 ou 5, né? O 5 eu não preciso simplificar, ele é um número primo, então eu já passei direto por ele, ó. 5 elevado a x, repete. Aqui 625 colocando na base 5, dá por 5, dá 125, dividido por 5 vai dar 25, dividido por 5 vai dar 5, que dividido por 5 vai dar 1, tá? Então vai ficar 1, 2, 3, 4, o 625 é 5 elevado à quarta potência, tá? Então eu tenho raiz cúbica, tá? De 5 elevado à quarta potência, que o 625 eu fiz a decomposição dele em fatores primos, eu encontrei que deu 5 à quarta, tá bom? Eu vou pegar essa raiz e vou transformar ela numa potenciação, tá? Lembrando, ó, quem não lembra de potenciação, eu vou pôr um card, aliás, eu vou pôr dois cards nesse vídeo, igual eu pus na videoaula anterior. Um card falando sobre equação exponencial, para quem não lembra como que faz, e outro card também agora falando sobre propriedades de potenciação, porque eu preciso pegar esse radical aqui e transformar ele numa potenciação. Então, eu tenho assim, ó, diz assim a propriedade, quando eu tenho A elevado a M no índice N, para transformar em potenciação, basta eu fazer A elevado a M, repete, né? E divide pelo índice que é N. Então, se eu fizer aqui, ó, eu vou ter 5 elevado a x, que é igual a 5 elevado à quarta, e divido pelo índice que é 3, tá bom? Agora, toda a equação está na mesma base. Esse é o objetivo, né, de eu estar resolvendo uma equação exponencial. Então, a base é 5, eu posso cancelar e eu vou encontrar que o x é igual a 4 terços, né? X está na mesma base, cancela as bases, fica x igual a 4 terços, tá? Essa é a nossa letra D. Vamos para mais um exemplo bagaçante? Vamos lá. Exemplo agora, galera, letra E, tá bom? Então, log de 25 sobre 4 na base 2/5, que é igual a x. Lembrando, o logaritmo, né? O logaritmando, que é o que vai aqui em cima, ele tem que ser positivo. A base também tem que ser positiva e diferente de 1, tá? Então, a definição está valendo. Ah, professor, mas deu fração. Sendo positivo, né? Tá valendo, ok? Isso daqui é igual a x. Fazendo, então, aqui, galera, ó, aplicando a definição de logaritmos, né? Nossa brincadeira do salsichon, né? 2/5 elevado a x, tá? Que é igual a 25 quartos, ó. Ok? O 2 e o 5, eu não preciso decompor ele, né, para resolver essa equação exponencial, porque o 2 é um número primo, o 5 é um número primo. Então, se eu decompor, vai dar 2 e vai dar 5, né? Então, eu vou decompor o 25, né?
25 por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então eu tenho 1, 2. O 25 é 5 ao quadrado, né? E o 4 aqui, 4 dá por 2, que é 2, que dá por 2, que vai dar 1, né? Fazendo a decomposição em fatores primos. Então eu tenho que 4 é 2 ao quadrado, né? Então vai ficar assim, ó, 2/5 elevado a x é igual 25 é 5 ao quadrado e o 4 é 2 ao quadrado, ok? Facinho, né, galera? Olha só, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou fazer a conta aqui do lado, tá? 2/5 elevado a x, não tem o que eu fazer, tá? Tá vendo que aqui nessa fração o 5 está ao quadrado e o 2 está ao quadrado. Eu vou pôr um parênteses, ó. 5 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? Vou pôr entre parênteses, ok? Então esse ao quadrado que está no 5 e esse ao quadrado que está nesse 2, eu tirei ele e coloquei a fração 5 sobre 2 dentro do parênteses e coloquei o 2 para o lado de fora, tá? Então tá valendo eu fazer isso, né? Se eu fazer a volta, 5 ao quadrado vai dar certo e 2 ao quadrado também vai dar certo, ok? Eu posso cancelar as bases? Não pode. Vocês falaram aí que pode? Não pode, ó. X está na base 2/5 e o 2 está na base 5 sobre 2. Eu não posso fazer isso, tá? Para cancelar as bases, todo mundo tem que ser igual, não pode estar invertido. Então aqui, se o x está na base 2/5, eu posso inverter esse 5 sobre 2. Então, eu vou aplicar também uma propriedade de potenciação que diz assim, ó. A sobre b elevado a m, se eu inverter a base, colocar b sobre a, tá? Basta eu inverter o expoente, tá? Isso é uma propriedade de potenciação. Se eu inverter a base, eu troco o sinal do expoente e eu mantenho a igualdade. Então é isso que eu vou fazer, ó. Então vai ficar 2/5 elevado a x, que é igual a, inverto a base, 2/5 elevado a menos 2. Inverti a base, troquei o sinal do expoente e eu mantenho a igualdade, tá? É uma propriedade de potenciação isso aqui. Cancelando as bases, então, eu vou ter o seguinte, ó. Cancelo as bases, né? Porque agora ficou 2/5 e 2/5, pode cancelar. Eu encontro que o x é igual a menos 2. Lembrando que pela definição de logaritmos, o logaritmo pode ter resultado negativo. O x pode ser qualquer número real, tá? O logaritmando tem que ser positivo, a base tem que ser positiva diferente de 1, mas o x, que é o logaritmo, ele pode ser qualquer número real, beleza? Vamos para mais um exemplo, para você gabaritar na sua prova? Vamos lá. Letra F, ó, né? Eu falei disso na videoaula anterior, tá? Log de 0,0000, tem vários zeros, 5 zeros e 1, né? Acho que é 1 milionésimo o nome desse número, né? 1 milionésimo, porque ele foi dividido por 1 milhão. Log de 1 milionésimo, ele não tem base. Eu falei isso na videoaula anterior. Quando não tiver base, você coloca a base como sendo 10, ó. Então aqui eu tenho o 1 milionésimo, né? Foi o número dividido por 1 milhão. E aqui, quando não tem base, você coloca 10, tá? Logaritmo sem base, a base é 10. É um padrão matemático isso. Então, fazendo aí, galera, nós vamos ter o seguinte, ó. Coloca igual a x, tá? Que é a definição de logaritmos, né? A brincadeirinha do Salles-Sichon, né? Faz o Salles-Sichon, 10 elevado a x é igual a 1 milionésimo, tá? O x está na base 10, como é que você faz para colocar esse 1 milionésimo na base 10? Bem tranquilo, né? Quantas casas decimais nós temos aqui, ó? Né? Tem 6 casas depois da vírgula, basta eu fazer 10 elevado a menos 6, macete bem tranquilo para vocês, né? Ó, tenho 6 casas decimais, né? Então, eu coloco 10 elevado a menos 6, tá? Uma regrinha, 10 elevado a menos 1 é uma casa decimal, 10 elevado a menos 2 são 2 casas depois da vírgula, 2 casas decimais, 10 elevado a menos 3 são 3 casas decimais,
Se eu continuar fazendo, eu tenho que 10 elevado a menos 6 serão 6 casas decimais, ó. Ok? Então, esse 1 milionésimo é 10 elevado a menos 6. O x está na base 10, o menos 6 está na base 10. Bases iguais eu cancelo, tá? Então, vai ter x igual a menos 6, ok? É isso aí, galera. Se você gostou dessas duas videoaulas até agora falando sobre logaritmos, calma que tem mais, né? Mas se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e boa aula e boa playlist, bons estudos. Abraço, tchau, tchau.